Marcos 15, 25. E era a hora terceira, quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura, 28, que diz: e com os malfeitores foi contado. 31. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo, diziam entre si: outro salvou e a si mesmo não pode salvar? 32. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também que os que foram com ele crucificado o injuriavam. 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, tua palavra foi lida. Capacidade pessoal insuficiente para falar com a quantidade de pessoas que eu tenho aqui no templo e que me assistem ao vivo agora pela internet, e as pessoas que vão assistir essa mensagem gravada. Mas eu me coloco mais uma vez na tua presença apenas como instrumento, Senhor, para o Senhor me use segundo a tua vontade, para que essa palavra venha abençoar a minha vida, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite e das pessoas que estiverem assistindo a gente, aonde elas estiverem, no programa Pensando Bem, pelo YouTube, pelo Facebook, as pessoas que estiverem assistindo gravado, o momento que eles ouvirem essa palavra sejam abençoados. É isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós ficamos... Deixa eu colocar de uma forma que não agrida ninguém. Muitas vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes nós ficamos indignados, por várias vezes nós ficamos chateados quando passamos por problemas, né? É natural do ser humano. Nós temos planos, nós temos metas, nós queremos uma vida boa, nós queremos coisas que venham a satisfazer a nossa mente, a nossa vida social, e muitas vezes as coisas não acontecem assim, e muitas vezes nós perguntamos por que passamos, o que está acontecendo. Já ouvi muitas pessoas falar assim: se Deus existisse, por que eu estou passando por isso? Muitas pessoas falam coisas que, na realidade, assim, desagradam a Deus, porque muitas vezes o nosso comportamento, ele não é digno do Deus que nos criou, e muitas vezes nós achamos que o defeito está em Deus, né? E esse texto que eu li hoje é um texto muito interessante, porque fala do tempo que Jesus foi crucificado. O versículo 25, lá naquela tradução que eu li, dizia que ele tinha sido crucificado, que horário? Terceira hora. Para nós, hoje, essa terceira hora era 9 horas da manhã. Deixa eu te lembrar novamente, eles dividiam as coisas por tempo, né? Então 6 horas da manhã começar, hoje para nós 6 horas da manhã era a primeira hora do dia. Então terceira hora do dia, 9 horas da manhã, Jesus foi para a cruz. E lá no versículo 33, e aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então Jesus foi pendurado na cruz 9 da manhã. Meio-dia ele entrou em colapso de morte, levou mais 3 horas para morrer. Jesus ficou pendurado na cruz, então quantas horas? 6 horas. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Foi o tempo que Jesus passou pendurado de uma forma muito inadequada. Um dia nós trouxemos um pastor aqui, trouxe um ensinamento legal. E a posição que Jesus estava na cruz era muito desconfortável. Porque você pode ver que todas as imagens do filme, assim, quando você vê a crucificação, Jesus estava com as pernas encurvadas, né? E os braços pendurado acima da linha do ombro. Então, sempre que Jesus precisava respirar, Jesus tinha que se esforçar.
Para ele encher o pulmão, as pernas esticavam e o corpo levantava. Quando ele soltava o ar, ele descia de novo. E aquilo era um modo de crucificação para causar dor mesmo em quem estava crucificado, porque a intenção deles era a pena de morte naquele tempo, era a morte por cruz, era para os piores dos bandidos. Aqui muitas vezes você ouve falar salteadores, né? Eu já expliquei para vocês que a palavra salteadores vem de bandidos que pulavam do barranco para a estrada, né? Então sempre eles ficavam escondidos em uma parte mais alta. Hoje eles assaltam a gente assim andando na rua mesmo, né? Não pula mais de lugar nenhum. Então Jesus estava nessa situação por mim e por você. Por 6 horas ele sofreu de pendurado na cruz. E ele nunca escondeu de ninguém que a vida aqui na terra não seria fácil. Mas infelizmente, devido à nossa falta de conhecimento quanto às Escrituras, devido ao pouco interesse que nós temos em ler a Bíblia, quando nós passamos algumas dificuldades, nós ficamos preocupados, né? Achando o que está acontecendo, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo, por que eu fiquei desempregado, por que eu fiquei doente, por que eu tive gripe, por que meu carro foi roubado, por que caiu um raio na minha casa, queimou o meu aparelho de TV. E nós esquecemos de ler na palavra de Deus que todas as coisas são comuns a todas as pessoas. E quando em Eclesiastes 9:2 fala que tudo é comum, realmente tudo é comum, acontece tudo com todas as pessoas. Logicamente que devido ao teu procedimento, algumas coisas muito ruins não vão acontecer. Por exemplo, se você fizer uma boa escolha para casar, certamente você não vai passar por uma separação. Se você escolher bem a sua profissão e você entender bem o que você quer, além da profissão você precisa saber que a gente trabalha pelo dinheiro, né? Então a gente dá as horas trabalhadas e o patrão te paga com dinheiro. Você precisa articular, ver se a tua profissão ela está coerente com o salário que você precisa para você viver. Muitas vezes, em meio às nossas emoções, a gente faz uma faculdade que depois não é uma remuneração que a gente precisava para se manter. Aí a gente reclama que o serviço está ruim, que a empresa é ruim. Às vezes não é nada disso. Você está no teu teto de salário, o que você vai fazer? Entendem? Essas coisas racionais que nós passamos todos os dias. Mas infelizmente o inimigo de nossas almas, sabendo da nossa fraqueza, e quando eu vos falo inimigo de nossas almas, falo de Satanás, o diabo, o capeta, o dia que você conhecer ele não tem autoridade e nem poder para invadir as nossas vidas. Eu sempre gosto de explicar isso para você, que eu quero que você venha aqui nessa comunidade e aprenda da palavra de Deus. Poucas vezes ou nenhuma vez você vai ver eu te levar uma mensagem de emoções, para você ficar emocionado, você chorar, né? Entenda, o ministério é baseado na palavra, e é pela palavra que a gente aprende. E muitas vezes, no calor das nossas emoções, nós fazemos coisas que depois vai trazer desarranjo para a gente. Só que nesse desarranjo a gente não lembra que nós somos o culpado. Nós queremos culpar a Deus, queremos culpar os outros. É comum você ver uma pessoa assim: não sei porque que meu filho está assim. Desculpa, eu vou falar uma coisa para você. Das 24 horas do dia, teu filho passa miserável 12 horas com você. 4 horas ele passa na escola, 8 horas ele vai dormir, 4 horas ele pode descansar. Quem é o maior exemplo para os filhos? Os pais. E muitas vezes nós não estamos ensinando nossos filhos como tem que ser ensinado. Queremos que a professora, né, que se formou para trazer cultura para o teu filho, quer que ensine educação. Escola não é lugar de dar educação. A escola é lugar de levar cultura, você aprender das coisas. A educação vem de berço, vem dentro de casa da gente. Quando o nosso filho vira, e depois, entenda uma coisa muito interessante. É comum nós vermos famílias assim, criou 3 filhos, um desandou. Um começou a torcer para o Corinthians, daqui a pouco já está fazendo coisa errada. Aí o pai com a mãe fala assim: nossa, mas onde eu errei? Você não errou em lugar nenhum. Porque quando você erra, desanda todo mundo. Quando um desanda, é que aquela pessoa tinha uma predisposição para fazer coisas ruins. E ela não atentou para o ensinamento do pai, para o ensinamento da mãe, nem se atentou para Deus. Se a família for cristã, vai criar os filhos dentro do temor do Senhor, sendo o primeiro exemplo para os filhos. Não esperar que a professora
escola bíblica de educação. Mais uma vez eu vos falo, nós trazemos cultura de Jesus na vida das pessoas. E mediante a isso, eu quero trazer hoje a tua memória as 6 horas que Jesus ficou de pendurado naquela cruz. Foram 6 horas de muita alegria, né? Foram 6 horas onde ele estava sofrendo, mas ele gostava de sofredor, né? Foram 6 horas assim que ele falou assim, de mais a mais, vamos aí, vamos ver o que vai dar. Foi bem isso que aconteceu ou não? Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser preso, se você atentar para a palavra de Deus, você vai achar um texto que fala Jesus no jardim do Getsêmani. E naquele jardim ele estava orando. A tensão emocional de Jesus era tão alta que o seu suor começou a sair sangue. Pequenos vasos estouram dentro da sua pele, da sua região da pele, e você soa sangue, porque a tensão emocional, o estresse estava muito alto. Depois disso ele foi preso. Quando ele foi levado, primeiro ele foi julgado, aí ele já foi sentenciado. Jesus apanhou pra caramba. Depois, se um dia a gente lembrar disso, vamos pegar mais ou menos, tentar calcular desde a hora que ele foi preso, que ele começou a apanhar, que ele chegou na cruz, quantas horas foram? E na cruz, com as costas machucadas, com uma coroa de espinho na cabeça, no meio de 2 ladrões, as pessoas ainda insultavam ele, dizendo assim, mas você, irmãos, os sacerdotes e escribas eram as pessoas da sinagoga. O sacerdote era quem ministrava, o escriba era quem lia e redigia. Eles falavam assim para Jesus, mas se você for mesmo Salvador, desça daí, inclusive desça e salva os 2 que estão pendurados aí com você, para nós acreditarmos que você realmente é o rei dos judeus. Esse Jesus sofreu toda essa injúria, e no momento que ele falou, ele pediu para Deus mandar um raio na cabeça de todo mundo e queimar aquilo ali, que nem carne bem passada. Foi isso que ele fez? Não. Quando ele teve a oportunidade de falar, ele ainda olha para o pai e fala assim, pai, perdoa essas pessoas que elas não sabem o que estão fazendo. Ainda olha para um dos ladrões e fala assim, cara, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. E hoje nós começamos a nos abater, nós começamos a deixar de sermos dizimistas, nós começamos a deixar de vir a um culto, prestar um culto a Deus, porque alguém falou que você era feio. Aí você fica triste e injuriado, porque um dia passou um irmão de carro e não te viu na calçada. Aí um dia você começa a reclamar porque você perdeu o emprego. E muitas vezes nós esquecemos que a vida que Jesus nos promete lá no céu, para nós chegarmos lá, nós iríamos passar dificuldades aqui. E as dificuldades não são poucas. Porque se você fizer uma análise do que Jesus passou, você dentro da tua consciência, você fala para mim, foi pouco ou foi muito? O que Jesus sofreu, foi pouco sofrimento ou foi muito sofrimento? Muito sofrimento. Você já pensou? Você já fez a conta quantas vezes que você respira por minuto? Cada respirada dessa, o corpo dele, só nos pregos do tornozelo ficava um peso ali e ele levantava o corpo para encher o pulmão. Quando ele soltava aquele prego, que não era um prego, era um cravo, que é uma peça de ferro que ela começa larga, termina fino, aquilo ali cheio de tétano, aquilo ali contaminando já o corpo dele, a febre chegando, a doença chegando, ele se esforçava, aquele buraco certamente cada vez abria mais. Cada vez que ele descia, as articulações do ombro dele forçavam para baixo, porque os braços estavam acima da linha do ombro, e tudo isso ele sofreu, e no momento que ele sofreu, ele ainda vira para o cara e fala assim, cara, você está me defendendo, eu vou levar você para o céu comigo. Ele olha para aquelas pessoas, que muitos daqueles miseráveis que estavam ali, comeram o pão que ele multiplicou. Muitos daqueles ali estavam andando porque foram atrás de Jesus pelo interesse da cura, e ele os curou. Não que ele veio para curar alguém, ele veio para pregar o evangelho, mas o amor dele pelas pessoas era tão grande que ele acabava curando, e muitos daqueles estavam ali naquele momento injuriando a Jesus, falando besteiras para Jesus. E agora, para me encerrar essa mensagem, o questionamento que eu quero fazer para nós hoje, para nós pensarmos muito bem sobre isso.
Quantas vezes que não estamos tendo a atitude que aquelas pessoas tiveram? Porque o nosso Jesus morreu por nós, deu a vida dele por nós. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sofrimento da carne dele, aquele sofrimento de chicote, de pregos, de cravo, de dor para levantar, dor para descer, foi para curar as nossas enfermidades. E agora eu te pergunto, quantas vezes que nós estamos sendo gratos a esse Jesus por dia? Quantas vezes na nossa vida que nós estamos falando, Senhor, muito obrigado, porque eu comecei o dia, tive um monte de problema, mas eu estou terminando o dia bem, porque o Senhor tem estado comigo, eu passei por todas as lutas. O pior não é reclamar, o pior é que Deus detesta quem murmura. E quando nós murmuramos, entenda, existe um demônio que entra na tua vida, porque no mundo espiritual, quando você fala assim, ai que droga de vida, você abriu uma porta, o demônio entra. Aí eu te pergunto, tem dias da semana que a gente termina com quantos demônios? Porque é muito fácil ficar questionando Deus por que não está dando certo. É muito fácil entrar numa igreja e sair dando pulinho, falando reteté, de bracinho aberto, correndo para lá e para cá, com todo respeito. Isso não traz benefício nenhum para você. O benefício traz em você aprender a palavra, se comportar nesse mundo como um filho de Deus, para que através da tua vida a alma se converta. Cada alma que se converter por causa da tua vida, uma multidão de pecado é apagado de sobre a tua vida, e o Senhor vai abençoar você. Agora você entende por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque não agradecemos. Quando vamos trocar uma ideia com Jesus é só pedir. E pedir está errado? Desculpa. Do fundo do conceito dessa linha de raciocínio que eu estou te falando hoje está. Porque se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele dá cor para aqueles lírios, melhor do que qualquer tinturaria. Nenhum costureiro faz uma roupa tão bela quanto uma margarida, quanto uma flor do campo. Aí você acha que Ele não cuida de nós e não sabe do que nós estamos precisando. E na realidade, Ele tem um monte de coisa para dar para nós, mas cadê o espaço para o Espírito Santo entrar dentro de nós? Só porque amanhã a temperatura vai cair para 5 graus, você vai reclamar. Mas aí a gente esquece, quando estava 35 também e o ar condicionado do carro pifou, você também reclamou. Ai, que calor do inferno. Aí quando, frio. Agradeceu a Deus pelo prato de comida que você teve hoje? Agradeceu a Deus por você poder mastigar? Agradecer a Deus pelo copo d'água que você pode tomar? Agradeceu a Deus porque você tem perna para vir na igreja se você não tem carro? Ou agradeceu pelo carro mesmo que seja velhinho? Ou agradeceu a Deus porque você teve dinheiro para tomar o ônibus e vir aqui? Agradeceu agradeceu a Deus pela vida do motorista que te trouxe aqui hoje? Não. Na maioria dos dias nós estamos voltados para o nosso próprio umbigo. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 16, maldito é o homem que só olha para o seu ventre. Nós esquecemos de erguer a cabeça e falar, Senhor, muito obrigado. E com isso nós vamos acumulando demônios dentro de nós. Aí vamos só fazer uma rápida pesquisa. Tem um livro da Bíblia, quarto livro dos Evangelhos, é o Evangelho de João. No capítulo 10, no versículo 10, o que ele fala? O ladrão vem senão para... Agora vamos fazer uma análise crítica sobre a nossa vida. Entenda, Jesus Cristo passou pelos problemas que passou e falou assim, não desista, no mundo tereis aflições, fica firme, assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Certo? Qual que é o segredo da coisa? É nós passarmos pelas dificuldades de boca fechada e falando assim, daqui a pouquinho passa, porque o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não vai faltar na minha vida. Não é reclamar porque ficou desempregado, porque desempregado todo mundo fica. Quem nunca o ficou? Né, Sandra? Sandra ficou essa semana, 30 dias de férias, vai viajar, minha filha, que quando você voltar o emprego já está aberto de novo. Quem nunca ficou doente? Hã? Ou o absurdo da vida de você reclamar quando morre alguém da tua família. Por que meu pai morreu? Graças a Deus que teu pai morreu antes de você, porque o maior desgosto para um pai é enterrar o filho. Porque os filhos foram feitos para enterrar os pais. Ponto. É a linha da vida. Ah,
mas eu queria ele doente aqui para me tomar conta. Você sabia se a pessoa queria ficar doente para você ficar trocando fralda nela? Muitas vezes temos um egoísmo maligno dentro de nós, que nós não queremos saber da felicidade dos outros. Porque Satanás está em nossa vida. Porque Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ficar com AVC sem se mexer na cama, turma te dando banho, trocando fralda? Você ia gostar disso? Deus o livre. Por que você queria que os outros ficassem então? Só para o teu ego. São demônios que vão agindo dentro da vida da gente, dia após dia. Só que na hora de pedir perdão, a gente não pede, porque a gente não se conscientiza disso. E a gente quer culpar Deus. Ah, mas esse Deus é poderoso, Ele tem um trono maravilhoso, do lado dele tem um Cristo que morreu por nós, aqui na terra tem um Espírito Santo, e Ele está querendo o melhor para a nossa vida. Agora, até quando que a gente vai ficar nessa vidinha medíocre, desse evangelho sanguinário que estão pregando por aí, que Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, viu? Quem quer uma casa, trabalhe, compre tua casa, Deus não é obrigado a dar casa para ninguém, Deus vai abençoar o teu esforço. Assim como Satanás vai potencializar a tua reclamação. Ponto. Eu e a Mira compramos uma casa faz uns 10 anos. Hoje, graças a Deus, quando nós começamos a pagar, estava apertadinho para nós. Estou pagando financiadinho. Hoje vale menos do que um aluguel, a prestação da casa. Está lá, a casa do tamanho que eu preciso. A guerra está ficando até grande, né? Porque uma filha já casou, outra, se Deus vai embora também. Aí estamos vivendo tranquilo. Mas Satanás está induzindo nós, seres humanos, a nos apegarmos nas coisas físicas. Porque tem gente que pensa que para ser abençoado é a roupa que ele veste, ou o carro que ele tem, ou o tamanho da casa que ele mora. E Jesus lá em Mateus capítulo 6 fala assim: velho, abre os olhos, rapaz, aonde você colocar o quê? Aonde você colocar o quê? Aí está lá o teu tesouro. Então tem gente que está ajustando tesouro aqui na terra, só esquecendo da salvação. Por isso, nessa noite, eu quero que você faça uma coisa: se desvencilhe. Se você precisa, busque primeiro, Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, e às vezes mais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai dar nada de mão beijada, porque Ele não pratica injustiça. Mas o que você se empenhar em fazer, Ele vai te dar capacidade, e você vai ter, daqui para o final do ano, uma vida abençoada por Deus, porque Ele tem bênçãos para colocar na tua vida.